E fala galera, tudo bem com vocês? Cleison aqui e hoje eu vou estar falando com vocês sobre American Horror Story. Então, para me ajudar já, dá um like aí, se inscreve no canal e vamos embora. E eu trouxe para vocês hoje sobre a série American Horror Story e eu separei elas da pior temporada até a melhor, na minha opinião, claro, porque eu sei que muitos vão estar discordando comigo. E então vamos lá. Antes de começar, eu preciso falar um pouco sobre os atores para vocês, porque para quem nunca assistiu essa série, ela é uma série antagônica, ou seja, cada temporada ela é uma história diferente. Então muitos dos atores são os mesmos em algumas temporadas. Então eu vou estar falando para vocês agora os atores que participam da série. Então a gente tem o Evan Peters, que ele participa da maioria das temporadas, assim como a Sarah Paulson. E a gente tem alguns outros atores também. A Lily Ross, a Jessica Lange, a Caitlin Bates e a Emma Roberts. Então essas atrizes elas também participam de bastantes temporadas, mas os dois primeiros eles aparecem mais em quase todas as temporadas. Então vamos para a classificação top 9, porque são, em minha opinião, dos top 9, o nono lugar eu deixo a sexta temporada. Então, o que traz a sexta temporada? Então, a sexta temporada, basicamente, ela vai contar tipo um documentário. Então, por exemplo, vão ter os atores e vão ter, no caso, os personagens que vão estar interpretando esses atores desse documentário que eles vão estar trazendo na temporada. Então, os atores da vida real que estão interpretando a Lily Robb é a Shelby do documentário e a Sarah ela é a atriz que vai estar interpretando a Lily do documentário ali. Assim como também o Andre Holland e o Cuba Gooding, que estão interpretando o Matt Miller, a Dina Potter e a Angela Bassett, que estão interpretando a Lee Harris. Então, basicamente, igual eu já havia falado, a série ela vai fazer a relação real de uma família que estava morando numa casa Roanoke House. Ou seja, eles vão trazer um documentário sobre essa casa e um depoimento de uma família que morava lá, enfim, eles vão gravar um documentário nessa casa. Então daí a gente tem esses três personagens principais que estão interpretando, no caso, as pessoas que viveram na casa. Daí eles fazem esse contraponto entre o documentário que eles gravaram, né, e a vida real, o depoimento dos atores ali, né, das pessoas no caso. E eu achei legal essa série, mas eu coloquei ela no nono lugar pelo seguinte: do episódio 1 até o episódio 5, faz sentido a série, porque é basicamente isso, né? O documentário e o depoimento das pessoas. Só que pra mim, depois do quinto episódio, não faz muito sentido pelo seguinte fato. Com que sentido os personagens que viveram na casa iriam voltar para uma segunda temporada? Que é basicamente isso que eles trazem depois do episódio 5. Como se o documentário tivesse feito muito sucesso e eles basicamente pegaram e voltaram para casa. Só que, tipo assim, não faz sentido. Se você morou numa casa e passou um trauma gigantesco, qual que é o sentido de você voltar para aquela casa? Não faz muito sentido. Então, pra mim, até o episódio 5 é legal a série, só que a partir dali já não faz mais sentido pra mim. E daí eu acabei não gostando muito da temporada por esse fato, porque estragou até a primeira parte. Porque daí eles voltam pra casa e são basicamente quase todo mundo assassinado lá por causa dos espíritos que vivem na floresta e tal, mas, sério, pra mim essa temporada foi a mais confusa, assim, eu não gostei muito. E pra mim, em oitavo lugar, eu coloquei a nona temporada, que é a última temporada até então da série. E por que eu coloquei ela aqui? Eu fiquei muito em dúvida nessas próximas que eu vou falar, até o top 6 mais ou menos, porque eu não sabia qual escolher muito bem, mas eu acabei colocando a 1984, que foi a última temporada que eles lançaram. E por alguns atores que fazem essa temporada são a Emma Roberts como a Brooke, Billie Lourd como a Montana,
o Cody Fern como Xavier e o Augusto Kenworth como Chet e também a Angelica Ross como a Dawn. Então, basicamente, do que trata essa temporada? Então ela vai trazer essa vibe anos 80 que eu achei incrível, porque eu gosto muito dessa vibe anos 80 ali, e eu achei muito legal. Só que essa temporada tem algumas falhas muito complicadas ali, que American Horror Story acaba trazendo. Então, o que é o problema? Muitas vezes American Horror Story traz o lance da ressuscitação nas temporadas. E essa, tipo assim, foi um negócio assim, escrachado. Então, basicamente, essa temporada ela vai trazer um slash classicão ali dos anos 80, que é basicamente um assassino que sai perseguindo os jovens e tal. Então eles trazem o Sr. Jingles e, tipo assim, é um pouco complicado, porque ali meio que no episódio 4 ou 5 eles têm uma revelação, que eu não vou dar muitos spoilers, mas eles têm uma revelação que acaba deixando meio chata a temporada ali pra reta final, porque eles contaram meio que muito cedo essa revelação e não fez muito sentido. Sem contar no fato de quase todos os personagens morrerem e o espírito deles voltarem ali no acampamento Redwood e ficarem vagando ali matando os outros. E American Horror Stories geralmente traz esse fato de ter espíritos e eles ficarem matando os outros moradores. Só que essa temporada ela traz muito sangue e muita morte, então é bem complicado e acaba se tornando um pouco repetitivo. Mas eu gostei muito da vibe anos 80 e por esses errinhos eu acabei colocando ela em 8º lugar. E no meu 7º lugar eu vou colocar a 7ª temporada como coincidência. E essa temporada ela vai trazer os atores do Evan Peters como Kai e Sarah Paulson como Ali. Então, basicamente, essa temporada eu deixei ela bem um dos últimos também, porque no começo da temporada é bem chato, assim, até o episódio 4 pra mim não agradou muito, porque essa temporada ela traz um contraponto político entre esquerda e direita, ela fala um pouco sobre as eleições também nos Estados Unidos, mas eu achei complicado o começo dela porque eles vão, tipo, tratar muito friamente a fobia que a Ellie tem por palhaços, e eles acabam trazendo isso, tipo, até o episódio 4 só, falando sobre a fobia dela, e isso tornou muito maçante. Óbvio que eles vão trazer um pouco sobre o Kai também, mas, tipo, fica bem arrastado, assim, no começo, e ela vai ficar boa só lá no, tipo, perto do final já. Então eu acabei colocando ela no final por esse ponto, mas o final é bem legal até da temporada, só que o começo já não agradou, e se você não consegue pegar esse começo e acompanhar o ritmo, você acaba até desistindo, porque é bem chatinho mesmo o começo, mas ali o final é até bem legal, o lance a construção do Kai, né, mesmo, e do que ele tá fazendo, e depois a Alice unindo a ele, então, tipo, e derrubando ele, foi muito legal, mas o começo ali acaba se tornando um pouco bem cansativo de assistir mesmo. E no meu 6º lugar, eu vou colocar a segunda temporada do Asylum. Eu sei que muitas pessoas gostam dessa temporada, mas não me agradou muito. Então, essa temporada, os atores que participam são a Sarah Paulson, que interpreta a Lana, o Evan Peters, que interpreta Kitty Walker, a Lily Robb como a irmã e a Jessica Lounge como a irmã Jude. Então, assim, essa temporada eu achei muito legal, o fato deles terem trazido num asilo e tal, essa parte eu achei bem legal. Só que eu achei que tinha alguns pontos bem chatinhos nessa temporada, na minha opinião. Uma parte que eu não gostei muito dessa temporada foi o lance do Kit ter relações ali com os alienígenas. Eu achei um pouco fora da casinha e não fazia muito sentido. Quer dizer, fazia um pouco de sentido pelo fato de ser num asilo e eles estarem presos lá e tudo, mas eu não gosto muito desse lance de alienígenas e tal, e como eles concluíram ali a temporada nesse tema. E outra coisa também, o fato do asilo
se torna um pouco repetitivo uma música que eles tocam lá, aquela Dominique Nick Nick, que tipo, todos os episódios traziam aquela música. Então eu sei que dava um clima de aprisionamento ali pelos personagens estarem presos no asilo, mas sério, todo episódio tocava aquela música e me irritava muito, eu não tava aguentando mais. Alguns pontos positivos da temporada que eu achei foi o lance das possessões e ter o padre lá para fazer a exorcização de alguns personagens. Eu achei muito legal, principalmente da irmã Mary. E eu achei legal também o fato deles tentarem escapar ali, né, do asilo, porque eles ficaram todas as temporadas ali, e essa missão de fugirem dali, né, o Kit e a Lana. Mas eu achei interessante essa parte, só alguns pontos mesmo que eu achei um pouco repetitivo e chato na temporada, mas é uma temporada legal até e ficou no meu sexto lugar. Em quinto lugar, eu vou deixar a quarta temporada do Freak Show. Então essa temporada ela vai trazer a Jessica Lange como Emma Mars, a Sarah Paulson como a Beth e a Dot, e o Finn Wittrock como o Dead Moth. Então essa temporada vai trazer ali esse show de aberrações da Elsa Mars e como que ela foi trazendo os personagens ali, né, do show até onde ela tá ali no acampamento dela. Eu achei muito legal essa parte, e também o fato de eles colocarem o palhaço assassino ali até o episódio 5, achei incrível. Só que teve um problema, eles tipo tiraram esse palhaço assassino ali no episódio 5 porque mataram ele, e depois eles meio que mudaram a história completamente porque eles estavam construindo o Dead para se tornar um psicopata, que na verdade a gente já tinha alguns pontos ali do começo da temporada que indicavam que ele não batia bem da cabeça, mas ali da metade da temporada eles estavam já construindo o Dead literalmente um psicopata maníaco. Então esse fato deles terem tirado o palhaço eu achei já um pouquinho chato, porque tava muito massa aquele palhaço assassino com aquela risada maníaca, eu achei muito legal. E daí quando eles tiraram ele meio que decaiu, a temporada ficou um pouco lenta ali no começo, e colocaram um lance de ter um moço caçando as aberrações e tal. Isso eu achei um pouco lento, mas dali no final teve um final muito massa. E teve a participação também do Neil Patrick Harris como o Chester, e ele meio que se alia ali ao Dandy, e tipo, fica muito legal o lance dele tá lá junto com as aberrações, e ficou incrível a participação dele, achei muito legal. Então essa temporada começou muito bem, daí ali na metade deu uma caída, mas o final foi muito legal também, e por isso eu deixei ela em quinto lugar. E agora já tá ficando as melhores temporadas, na minha opinião. A partir daqui só tem temporada boa mesmo. E em quarto lugar eu deixo a terceira temporada, que é a Coven. E as atrizes que participam dessa temporada são a Sarah Paulson como a Cordelia, a Thaisa Farmiga como a Zoe, a Lily Robb como a Misty, a Emma Roberts como a Maddie, a Jessica Lange como a Fiona, a Gabrielle Sindby como a Queen. E essas atrizes são incríveis nessa temporada. Eu acho que essa temporada é muito boa. E alguns pontos legais da temporada são o lance ali da Fiona ser a Supreme, né? Que é tipo a bruxa suprema. E essa temporada trata muito bem esse lance das bruxas. E o teste do Seven Wonders que elas têm que está fazendo ali, e eu achei muito legal. E tem também essa outra parte da temporada que eles tratam a parte da Mary LaVue, que é interpretada pela Angela Bassett, e o lance do Papa Legba também achei muito incrível, que é como se fosse um cara alinhado com o... E essa parte é mais a parte ali da magia negra que eles falam, e eu achei esse lance muito incrível, que se alinha muito bem com o lance das bruxas e a casa onde elas estão lá, e depois o fato deles crescerem muito a personagem da Cordelia para se tornar a Supreme. Eu acho isso incrível, e ela passa por altos perrengues. E tem uma participação incrível da Stevie Nicks, do
que era da banda do Fleetwood Mac, e a parte e o fato da Misty adorar ela cantando, e as músicas que ela traz também são muito boas, e toda essa parte é incrível. Então, pra mim, essa temporada eu vou deixar em quarto lugar porque é muito boa. Em terceiro lugar, na minha opinião, eu vou deixar a primeira temporada da Murder House. Então, os atores que participam dessa temporada são a Connie Britton como a Viv, o Dylan McDermott como o Ben, o Evan Peters como Tate e a Jessica Lange como a Constance. Então, eu deixei essa temporada em terceiro, mas ela é incrível como é a primeira temporada. Eu achei muito massa, e é ali onde tudo começa, né, nessa série, e isso então não tem muito o que falar, porque é ali que American Horror Story conquista nossos corações, e é muito massa o lance deles trazerem uma casa com os espíritos, e o personagem do Tate também, que acaba se tornando ali o vilão principal, e toda a história que eles contam eu acho incrível. E é muito legal o fato do Ben ser o psicólogo ali da casa, e ele tá tratando o Tate, mas ele mora ali, e a Constance também sempre atormentando a vida deles ali. Eu acho isso muito bom. E eu não tenho muito o que reclamar dessa temporada, ela é simplesmente incrível. E esse top 3 aqui foi muito difícil de escolher, porque todas as temporadas são muito boas, mesmo. E em segundo lugar, eu vou colocar a oitava temporada, Apocalipse. Então, os atores que participam dessa temporada são o Condy Fern como Michael, a Billie Lourd como a Mallory e a Lely Grossman como a Coco. Então, basicamente, essa oitava temporada ela é um crossover com a terceira, a quinta e a primeira temporada, ou seja, ela vai trazer um pouco dessas outras temporadas até essa temporada, ou seja, vai misturar as histórias. E eu adoro quando American Horror Story traz linhas temporais, eu acho muito bom, por isso que os meus top 2 e 1 são as temporadas que trouxeram esse lance da linha temporal mais a fundo, e eu acho isso incrível. E essa temporada, basicamente, ela vai trazer o vilão do Michael, e o fato dele ser o filho lá da Murder House, no caso da Vivian. E eu achei isso muito legal, porque ele é um vilão supremo, e daí eles trazem o lance das bruxas também da terceira temporada. E no caso a Queenie, que era da terceira temporada, ela era uma bruxa também. Ela ficou presa lá no Hotel Cortez, que é a próxima temporada que eu já vou estar falando aqui. E ele resgata ela da morte também, e daí ficam todas as bruxas unidas novamente para derrotar ele. E a temporada começa muito bem com o lance de ter esse apocalipse, e depois lá no episódio 3 eles vão construindo o passado, o que aconteceu até o presente que eles estão vivendo. Isso eu achei incrível. Óbvio que muitas pessoas não gostam do final ali, porque o final basicamente se resolve com a viagem no tempo, né? Ou seja, a bruxa Mallory, ela é uma das principais, e ela acaba voltando no passado para resolver toda essa questão. Ou seja, a temporada começa no presente, já o apocalipse, e a metade da temporada ele vai tratar o passado do personagem do Michael. E o último episódio ali basicamente é a Mallory derrotando ele, voltando no próprio passado dele para acabar matando ele. E a gente vê que isso não adianta muito, e eu recomendo muito essa temporada, é muito legal. Para quem gosta de viagem do tempo, super indico. E em primeiríssimo lugar é a quinta temporada do Hotel. E os atores que participam dessa temporada são a Sally McKenna como a Rita Iris, a Sarah Paulson como a Sally, o Evan Peters como o James March, o Wes Bentley como o John Locke, a Lady Gaga como a Elizabeth, e o Dennis, o Harry como a Liz
Taylor. Ok, e então essa temporada eu deixei em primeiro lugar porque ela é incrível também na minha opinião. E ela traz também esse lance da viagem do tempo muito bem construída. E o fato ali deles trouxerem esse hotel que é misterioso e o lance dos espíritos e meio que uns vampiros junto também. A Lady Gaga tá incrível nessa temporada. E eles trazem esse contraponto entre os vampiros e os espíritos, eles trabalham isso muito bem. E o lance da viagem do tempo é basicamente Smart, que é o dono ali do hotel. Ele tem esse lance dos 10 testamentos, ou seja, cada testamento tem um assassinato. E daí a gente conhece o personagem do John, que é um policial, e ele vai pro hotel e eles constroem muito bem o lance das linhas temporais deles voltando no passado pra gente saber o que aconteceu com o John, basicamente. E um spoiler dessa temporada é que o John descobre que ele é o assassino, então a gente vai analisar desde o começo, assim, o passado dele, o que aconteceu e como que ele descobriu o lance dele ser o assassino. E no meio dessa história eles colocam o fato da mulher dele virar ali meio que uma vampira do hotel também, e o filho dele tá desaparecido. Então todas essas histórias juntas ali no hotel e todas essas linhas temporais deles voltando no tempo pra gente saber o que aconteceu, eu achei incrível. E como eles revelam o final, só no final o que realmente aconteceu, né? Eu achei isso sensacional e pra mim, sem dúvida, essa é a melhor temporada. E eles também trazem um crossover ali, um crossover com a terceira temporada, porque a Queen, ela vai se hospedar nesse hotel, ela é uma das bruxas, igual eu já havia falado, e ela acaba ficando presa lá, então eu achei isso muito legal. E essa temporada é inigualável, pra mim é a melhor temporada, eu achei ela incrível. E esses top 3 aqui das últimas temporadas foi muito difícil para escolher, porque são realmente todas muito boas. Mas eu super indico. Eu super indico vocês irem assistirem, eu acho que American Horror Story é uma série muito boa. E agora a gente já tá esperando a 10ª temporada pra ver como é que vai ser. Mas eu acho que ela tem temporadas muito boas, tem algumas que talvez vocês não gostem, eu apontei a minha opinião aqui. E comenta aí embaixo se você concorda ou discorda comigo, eu sei que muita gente talvez discorde, mas essas temporadas pra mim, pior até melhor pra mim, são essas. E se você gostou do vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!